Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre os desenhos das limitações, né? E aí a gente começa pensando, como é que funcionam essas limitações? Será que por sermos ditos normais, perfeito, não temos limitações? Que limitações nós temos? Qual é a sua limitação? Comece pensando. O que não é possível de realização na minha vida? E aí a gente vai começar a pensar no campo, né, biológico. A gente pode pensar numa uma deficiência, a gente pode pensar num descontrole emocional, a gente pode pensar nas questões mentais, né, nos distúrbios mentais, a gente pode pensar na questão do, de algumas doenças neurocerebrais que limita o ser humano de algumas atividades. Mas o que podemos perceber é que raramente elas são limitações gerais. Então, a gente pode começar pensando nessas estruturas que eu já coloquei, mas a gente pode pensar nas limitações financeiras também. Então, eu tenho um ganho financeiro, um orçamento, mas não me permite realizar determinadas desejos, determinados anseios por algumas situações sonhada, né? E também torna-se uma limitação. E aí a gente pensa no campo político, mesmo sendo, vamos dizer, um filiado a um partido, mas temos as limitações nas questões, vamos dizer, de uma determinada situação, onde o grupo e o partido determina a ser seguido, e você, por estar ali, mesmo que você não contemple, mas pensando nesse sistema democrático, onde a maioria é que decide, muitas vezes não estamos incluídos nessa maioria. Então aí se demonstra, né, ou se desenha uma limitação dentro desse próprio espaço. E mesmo dentro de todo um cenário político, há sempre alguma limitação que não é possível, mesmo diante das necessidades ou das vontades individualizadas. E aí a gente vai para o campo religioso, né? E aí, dependendo do contexto que você está, da associação, do sistema que você aceita participar, vai existir as normas e regras e que vai te limitar a uma determinada ação, mesmo que o seu desejo individual, né, tenha que ser domado. Então, a gente pensando nessas questões, né, nas questões sociais no espaço, mesmo no espaço público, onde a gente pode estar num momento de lazer, nós vamos perceber as nossas limitações. Nós vamos perceber que em alguns comportamentos nós não poderemos, mesmo por vontade individual, ali estar contemplando, por conta de uma limitação, por conta de uma regra determinada nessa convivência social. E aí também a gente pode pensar no campo educacional, né? Como é que funcionam essas limitações dentro do espaço da escola? E aí a gente pode pensar na questão do conhecimento desse professor diante da atividade proposta. A gente pode pensar na limitação desse aluno frente ao desenvolvimento de alguma tarefa avaliativa ou mesmo dentro do processo de aula,
ou num processo de condução das relações coletivas, e dentro da questão também materiais, do material, né? Dos recursos materiais a ser desenvolvido em alguns espaços, ou por conta do espaço físico, ou por conta da própria estrutura da escola, ou por conta da limitação de alguns conhecimentos ali deixado pelos professores ou pelos alunos, que levem à não concretização de determinada ação planejada, mas não possível de realização. Então, essas limitações que nós podemos perceber em todas as áreas, né, educacionais, sociais, econômicas, religiosas e familiares, e em todos os contextos a qual o ser humano está inserido. Nós precisamos compreender esses contextos, perceber as nossas limitações, e muitas vezes eu me percebo limitada até no trânsito, quando em algum momento eu tenho espaço suficiente, né, para prosseguir, e alguém me fecha, e alguém me barra, e alguém me controla e me limita no final, para que eu não prossiga da forma que eu estava. Então, é muito importante que a gente se perceba nesse desenho, né, de vivência dentro de todo um contexto social, né, educacional. É importante que nós tenhamos essa sensibilidade nesse olhar de controle sobre nós mesmos, para estarmos diante desse desenho de limitações e conseguir não externar essa insatisfação, muitas vezes agravada por uma briga em trânsito, por um descontrole, né, emocional, por conta de situações banais, e que por algum momento nos tocou ou tocou alguém que não teve limitação, não se colocou diante dessa limitação e acabou agravando ou comprometendo o seu próprio bem-estar diante daquela situação. Então, a gente traz essa reflexão para que você que está aí do outro lado, né, que ainda não percebeu ou que precisava ouvir essas reflexões, possa tentar amenizar alguma situação já posta, ou alguma vivência ainda não bem compreendida por conta dessas limitações que são próprias do convívio social, do nosso convívio enquanto ser num espaço que contempla todas essas situações. Então, era essa reflexão, e até o nosso próximo vídeo.